Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um conteúdo de física muito importante, que são as leis de Newton. Quem que é Newton? Newton é esse carinha aí que tá nesse desenho. Vocês veem que tem uma maçã em cima da cabeça dele. Não sei se vocês sabem o que é essa maçã. Mais pra frente a gente vai falar do que se trata, mas só para adiantar um pouquinho, porque às vezes olhando aí vocês vão ter uma curiosidade do que é. Newton, ele criou a força da gravidade. Então, mais pra frente a gente vai falar da lei da gravidade. O Newton, ele é responsável pela criação dos movimentos. Então, essas leis, elas tratam da explicação desses movimentos. Então, a primeira coisa que a gente tem é a primeira lei de Newton. O que é a primeira lei de Newton? Se vocês lembrarem as primeiras aulas de química, lembra que a gente falou da inércia? O que é a inércia mesmo? A inércia é a tendência de um corpo manter-se no estado inicial em movimento. Ou seja, se você está naquele estado inicial em movimento, você vai manter em movimento, certo? Se seu estado inicial você está em repouso, você vai ficar em repouso. Mas aí você vai falar, ai, mas aí veio, sei lá, o vento empurrou, soprou aquela folha. Um exemplo, uma folha. Mas aí o estado inicial daquela folha é parado. Ela só se movimentou por quê? Houve a aplicação de uma determinada força. Então, essa que é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Esse corpo tende a se manter em repouso ou ele tende a se manter em movimento, a não ser que seja aplicada uma determinada força para esse corpo se movimentar ou para esse corpo parar. Então, a partir disso, a gente vai ter alguns exemplos aí. Um exemplo bem típico é quando imagina que você está dentro de um ônibus. Quando o ônibus começa a andar, qual que é a tendência do nosso corpo? É ir para trás. O ônibus ele sai acelerando, a gente tende a ir para trás. Isso é a inércia, né? Aí, de repente, esse ônibus breca. Brecou, qual que é a tendência do nosso corpo? Independente se o ônibus está andando, se ele está parado, como o nosso corpo ele já estava naquele movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se aquele ônibus breca, o nosso corpo ele é jogado para frente. Por quê? Porque a gente já estava em movimento. Então, uma tendência do nosso corpo é manter em movimento, certo? E aí, por isso que você a gente tem esse exemplo aí, ó. Né, ó. Podemos notar o efeito da inércia em um ônibus. Quando o ônibus acelera, os passageiros se sentem jogados para trás. Mas por que isso acontece? Porque o nosso corpo ele tende a permanecer parado. Já se o ônibus freia, o corpo ele se sente jogado para frente. Isso acontece porque a tendência é continuar em movimento.